Glória a Deus. Som. Ei. O som. Bom dia. Paz seja convosco. Que bom estarmos mais um domingo na presença de Deus e junto com vocês aqui adorando o Senhor. Nós vamos continuar na nossa série de mensagens falando sobre família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Que chuva abençoada, hein? Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 22. Vou ler na versão revisada, atualizada. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Senhor, fala conosco nessa manhã, nós precisamos de Ti. Que o Senhor tenha toda a liberdade nesse lugar de falar ao nosso coração e trazer a Tua verdade, a Tua palavra sobre nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pode sentar. Aleluia. Nós falamos aqui, já desde o primeiro dia dessa série, que uma família abençoada, ela se constrói de propósito, ou seja, não vai vir simplesmente da união de um casamento, mas daquilo que nós estamos dispostos a abrir mão, a aprender, a carregar e a caminhar durante o processo do casamento. Então, a família é o plano de Deus, porque foi a primeira instituição humana criada por Deus lá no Jardim do Éden. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai trazer um paralelo do relacionamento conjugal, de família, com o relacionamento da igreja e Jesus. E isso é tão interessante porque a maior pregação que você pode fazer na vida, ela é feita em silêncio. É a pregação que você mostra Cristo dentro da sua casa, Cristo dentro da sua família, como você cuida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Isso reflete diretamente no Evangelho, porque as pessoas lá fora, elas querem ver Jesus em nós, amém? Elas querem ver Cristo em nós. Tanto é que quando você se identifica como cristão, a primeira régua que você vai ser medido é na sua moralidade, na sua vida moral. Como você se comporta, como você lida com as suas finanças, como você lida no comércio, como que é o teu caráter, o teu dia a dia. E quando você destoa um pouquinho, você sai um pouquinho disso, a primeira frase que você vai ouvir é: poxa, mas você não vai na igreja? Você não diz que é crente? Então as pessoas, elas vão nos medir de acordo com a nossa régua moral, ou com a régua moral do que eles acreditam ser um cristão. E eu quero te trazer hoje aqui algumas questões importantes. Eu vou falar direcionado às mulheres, vou falar direcionado aos homens e direcionado à família. Primeira parte, eu quero dizer que esse versículo que fala: vós mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor, isso traz às vezes uma revolta no coração das mulheres. Isso traz às vezes aquela questão assim: eu não aceito isso, que como que eu vou, não vou ter voz, não vou ter opinião. Então primeiro eu preciso trazer para você o que não é submissão. O que não é submissão? Submissão a gente precisa entender que ela não é inferioridade. Não é você ser inferior ao seu marido no relacionamento. Isso não é submissão. Se isso te coloca, se você dentro do seu casamento foi colocado lá para você que submissão é você ser o segundo lugar dentro da casa, você não ter voz dentro da casa, está errado. Submissão também não é opressão.
E não é silêncio forçado. Ah, cala a boca, fica quieta, que aqui quem manda sou eu. Isso não é submissão. Submissão não é opressão, não é ser oprimida dentro da sua casa, do seu lar. E submissão também não é ausência de opinião. Não, aqui quem manda sou eu, você não tem voz nenhuma, você fica quieta, porque, né, isso não é submissão. O que é então submissão, gente? Submissão é um alinhamento da liderança espiritual dentro do lar. É vocês dois, o casal, dividir a liderança espiritual juntos, conduzir juntos. A submissão para a esposa é o reconhecimento da missão do marido como cabeça do lar. Eu costumo dizer que submissão é estar sob a mesma missão, é caminhar junto no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Não adianta um está indo para a direita, o outro está indo para a esquerda, um está indo para, sabe, um está querendo avançar, o outro está puxando freio de mão. Não, precisa ter um acordo. A submissão é estar fluindo na mesma direção. E submissão também é expressão de confiança e de respeito mútuo. Eu costumo dizer que dentro do casamento, quando o respeito vai embora, tudo já foi embora. Tudo que podia ser utilizado para resgatar o casamento já foi embora. Então, como que se aplica no dia a dia? A mulher que é submissa ao Senhor consegue honrar o seu esposo, mesmo quando ele ainda está precisando ser trabalhado por Deus em algumas áreas da vida dele. É o primeiro princípio, é você entender, sabe, como que eu vou colocar isso para vocês? Às vezes, existe uma omissão da parte masculina dentro do relacionamento, dentro do casamento, e aí a mulher tem que tomar a responsabilidade do marido, e aí quando vê ela está governando a casa, ela está conduzindo tudo, ela está tomando todas as decisões. Entende que isso na verdade está errado, não é esse o propósito. O propósito é que o marido junto com a esposa decidam tudo juntos. Quer ver um exemplo errado muito disso? É no que diz respeito à questão financeira. Os dois trabalham, cada um tem o seu salário, mas daí fala assim: não, meu salário é meu, teu salário é teu, as tuas contas é tua, as minhas contas são minhas. Quer ver um absurdo para mim? É quando a mulher chega para o marido e fala: você me empresta R$100? Como empresta? A Bíblia diz que é um só corpo. Deixará seu pai e sua mãe, se unirá sua mulher, se tornarão os dois uma só. Então tudo que é teu é dela, e tudo que é dela é teu. Pronto, resolvido. Se houver um fracasso na vida financeira do marido, quem vai pagar a conta junto é a esposa. Se houver um fracasso na vida financeira da esposa, quem vai pagar a conta junto é o marido. Então por isso que tem que conduzir de forma junto. Amém? Glória a Deus. Gente, se eu falar alguma coisa aqui, qualquer semelhança é mera coincidência, por favor, sem cotovelada no rim, que é para não ter problema aí depois. Efésios, no versículo 25, vai dizer: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o nível que Paulo coloca como os homens devem amar sua esposa. Amém? Como deve amar sua esposa? Vamos pegar o que Jesus fez pela igreja. O que Jesus fez por mim e por você? Ele nos amou incondicionalmente até a morte. O que se espera de um homem de Deus, de um chefe de família, de um cara que casou até que a morte separe? O que se espera é, primeiro, que ele ame com um amor sacrificial. Um amor, eu vou te dizer uma coisa, irmãos, sabe o que as esposas mais querem de vocês? Proteção. Tudo que elas querem é ser protegida, guardada, cuidada. Então, o primeiro tópico para os maridos aí: o amor protege. O amor que você deve amar a sua esposa é um amor de proteção. Cristo deu a vida pela igreja. O marido deve ser o primeiro a morrer de forma simbólica, para que a sua esposa seja feliz. Eu costumo dizer aos homens, quando eu prego para homens: você quer ser feliz ou quer ter razão? Porque as duas coisas não dão certo. Às vezes, se você quiser ter razão, vai custar o preço da sua felicidade dentro de casa. Um amigo meu que diz que na casa dele quem manda é Deus,
mas a esposa dele tem uma intimidade tão grande com Deus, que tudo que ela fala, ele sente que é Deus falando com ela, com ele. Então, às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para ser feliz, a gente precisa abrir mão de algumas coisas para avançar no nosso casamento. Segunda coisa que o homem precisa fazer, e amar a esposa com um amor que edifica. Cristo, ele purificou a igreja. O marido deve influenciar a esposa de forma positiva, com palavras, ações e orações. Então cuidado com o que você fala para sua esposa. Que tipo de adjetivo você tem usado para ela? Que tipo de palavras você tem liberado sobre a sua esposa? Não foi para humilhar ela que Cristo te chamou. Você imagina você que é a igreja de Jesus? Você imagina Jesus te humilhando? Você imagina Jesus te chamando de nomes pejorativos? Você imagina Jesus gritando com você? Você imagina Jesus te humilhando publicamente na frente dos amigos dele? Não, pois bem, é exatamente esse comportamento que Cristo espera de você, e você não faça isso com a sua esposa. Às vezes, eu e minha esposa trabalhamos com casais desde quando nós éramos obreiros na igreja, já faz muito tempo, e uma das coisas que a gente vivenciou quando trabalhava mais diretamente com casais novos, muito jovens, é que eles tinham às vezes a mania de, vamos falar assim, não humilhar, mas falar mal da esposa na frente de outras pessoas. Quando nós íamos para uma confraternização na casa de alguém, e aí havia os dois lados da coisa. O homem falava assim: nossa, como ficou bom esse arroz, minha esposa só faz arroz, unidos venceremos. Fica tudo grudado, o negócio é uma paçoca. Pensa como que a esposa dele se sentia ouvindo isso, ele falar e elogiar outra pessoa e não elogiar aquilo que ela fazia. Da mesma forma, quando o marido estava lá lavando a louça, a esposa chegava e falava: ó, lá em casa aprende com fulano, não lava um prato dentro de casa. Como que você acha que aquele marido se sentia sendo humilhado e exposto na frente dos outros homens? Então, tem que ter o equilíbrio, amém? Look for me, please. Tem que haver equilíbrio. Para quê? Para que a gente aprenda a viver como Cristo quer que tenhamos uma família feliz. Às vezes a gente fala isso, parece que a gente está passando uma carta dizendo que os homens não têm direito nenhum, que os homens não têm valor nenhum. Não, não é isso. É que se entende que o homem precisa ser a parte mais forte do relacionamento. Ele é aquele que protege, aquele que edifica. Então, um homem com palavras pode destruir sua casa, sua família, seu futuro. E o pior de tudo, é o exemplo que os filhos estão vendo e que vão levar para os casamentos deles. Você quer saber como que, você que é solteiro, você quer saber se vai dar certo o seu casamento? Observa como a menina trata o pai dela e a mãe dela. Você quer saber se é o marido certo que você quer ter? Observa como ele trata a mãe dele. Porque como ele trata a mãe dele, ele vai te tratar pelo menos umas 5 vezes pior. Então tenha esse cuidado de observar. Terceiro, o amor que valoriza. Deus quer que você valorize sua esposa. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O versículo 28 vai dizer isso. Então aprenda que o marido, ele precisa ver a sua esposa como uma flor. E que tipo de flor está sendo dentro da sua casa? Uma flor que floresce ou uma que está murchando? E isso depende muito de que tipo de água você está regando, que tipo de adubo você está colocando, que tipo de comportamento você está tendo dentro da sua casa. Tudo que eu estou falando aqui é a base para termos um casamento feliz. Não pensa que só juntar as escovas de dente vai dar certo, vai ser feliz. Meu irmão, minha irmã, casamento edificado em Cristo se constrói de propósito, abrindo mão, deixando Cristo governar, mudando, transformando.
eu estava falando uma coisa essa semana, eu estava refletindo. A gente tem uma casa lá em Morungava, e lá a gente estava, dificilmente a gente vai para lá, mas essa semana, nas férias do Davi, a gente foi. E aí eu estava um tempo sozinho com Deus, orando e apreciando a paisagem, estava vendo uma coisa interessante. Como nós agimos por impulso em muitas coisas da nossa vida. Que tipo de decisão? Mas nós queremos buscar o fogo de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus. De que adianta ser cheio do Espírito Santo se esse fogo não te transforma? Se esse fogo não te confronta? Se esse fogo não muda você? Eu aprendo que se Cristo realmente, Ele é o Senhor da minha vida, se eu estou ouvindo a voz dEle, eu vou ser transformado. E não vai ser da noite para o dia, mas é um processo que eu estou fazendo a cada dia, sendo um pouco melhor. De que adianta, sapatear, falar em línguas, sair no girocóptero lá, De que adianta tudo isso se não há mudança de vida? Se não há transformação, é só teatro. Quem que a gente quer enganar? Nós precisamos de um evangelho que tenha tudo isso sim, que tenha unção, que tenha o poder de Deus, que tenha o reteté, e eu amo isso. Mas a gente precisa entender que o fogo que vem do Espírito Santo, ele me muda, ele me transforma, ele me confronta, ele me faz ser uma pessoa melhor. E se isso não está acontecendo, é um fogo estranho que eu estou recebendo, que não vem da parte de Deus. Então a gente precisa aprender, queridos, que uma vida melhor é o resultado de abrirmos mão de tantas coisas. Ficou claro até aqui? As irmãs entenderam o que é submissão? Amém? Estão mais tranquilas? Glória a Deus por isso. Porque quando a gente começa a ler esse texto ali na Bíblia, a gente já vê a carinha fechando, a gente já vê o semblante caindo. Poxa vida, o pastor vai falar disso. Então entenda que submissão está sob a mesma missão e viver esse propósito juntos. Terceira coisa que eu quero falar com vocês aqui é sobre filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? O que se espera dos nossos filhos? O que os pais esperam dos filhos? Obediência e honra. É o que a palavra de Deus diz. Obediência e honra. E é interessante que obediência não é você fazer aquilo que você quer fazer. Porque quando você faz aquilo que você quer fazer, você só está fazendo a sua vontade. A obediência é fazer aquilo que eu não quero fazer muitas vezes. E eu lembro quando eu era pequeno, lá no interior de Itaqui, e os meus pais pediam para fazer alguma coisa e eu não queria fazer, e a gente obedecia, mesmo contra a vontade, mesmo resmungando, mesmo indo, mas a gente ia e obedecia. Nem sempre a gente vai obedecer com prazer, com alegria, mas obedeça, porque isso vai trazer para você uma semente, uma semeadura, que vai trazer para você uma colheita lá no futuro, porque a vida é um ciclo. Hoje você é filho, amanhã você vai ser pai e mãe, e aí você vai colher exatamente aquilo que você plantou lá atrás. Então cuidado com as sementes que você tem plantado. A obediência, quando ela vem na prática na nossa vida, ela vem em forma de escuta. Eu preciso ouvir, eu preciso atender aquilo que eu ouvi, e eu preciso respeitar e agir conforme a instrução dos meus pais. Pastor, mas eu não quero ouvir meu pai e minha mãe, eu quero ser independente. Então compra a tua casa e vai morar fora. Ponto. Resolve tua vida. Aquela máxima que os nossos pais sempre falavam para nós, não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi algumas vezes. Enquanto eu estiver debaixo do meu teto, vai ter que andar conforme a minha cartilha. Em outras palavras, não planta, não colhe, não trabalha, é quase um parasita.
né? Ainda vive como bebê, acorda, come, defeca e dorme. Que idade? 25. Não tem sentido isso, irmãos. Como não tem sentido uma pessoa de 40 anos morar com pai e com mãe. Não tem sentido. Tem que, vai viver tua vida, vai fazer tua vida. Agora está na hora de você trazer lucro para o seu pai, para a sua mãe, abençoar eles, trazer, sabe, uma oferta lá, vai lá renovar os móveis da casa do seu pai e da sua mãe, aqueles mesmos que você riscou, que você quebrou quando era pequeno. Está na hora de abençoar e você quer ainda ficar debaixo. Não, está errado. Aprenda a obedecer, a escutar. E como essa geração de hoje, quando eu falo essa geração de hoje, eu falo dos 18 menos, como eles precisam aprender a ouvir, porque é tão difícil. Você fala A, eles entendem B, você fala uma coisa, eles entendem outra totalmente diferente. É um espírito de vitimismo, que parece que tudo que você fala, você está indo contra, você está querendo mal, você está pelo amor. Não, eles não descobriram que é uma vara de guanchuma na vida. Não sabe o que é uma cinta. Para que serve isso? É triste falar, mas entende, a gente passou por tanta coisa. Se você olhasse, estava a família reunida, você chegava e começava a se meter na conversa, teu pai te olhava de canto de olho, você sabia depois, você já sentia um arrepio na espinha. Depois que a visita ia embora, você sabia que tinha uma conversa e a conversa não ia ser boa. Mas hoje você olha de canto, pisca, faz sinal, parece um semáforo, não funciona. Porque uma geração que não sabe ouvir, não sabe escutar e não consegue respeitar e agir conforme a instrução que recebeu. A obediência, ela é para o momento onde você vive dentro da casa dos seus pais. A partir do momento que você casa, se constitui uma família, agora toca a tua vida. Você não deve mais obediência incondicional aos seus pais, mas a honra é para a vida toda. Mesmo após a independência, mesmo após o casamento, ou você já é independente, já mora sozinho, toca sua vida, a honra, ela permanece. O que é honrar, pastor? É cuidar. Eu sei que às vezes é difícil para algumas famílias cuidar dos seus idosos, porque às vezes não tem condições de ficar direto ali junto, aquela coisa toda, mas muitos acabam colocando num asilo, visitam esporadicamente no dia do pai, no dia da mãe, e abandonam. Isso não é cuidado, porque o mesmo valor que você investe para colocar numa casa, você investe também, talvez para pagar alguém para ficar ali dando uma assistência dentro da sua casa. A gente não vai ficar para semente, uma hora vai passar. A geração dos meus pais vão embora. Você está entendendo? Mas aquilo que eu honrar, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, a honra vai permanecer. A honra envolve cuidado. A honra envolve em valorizar os ensinamentos, valorizar o legado, valorizar o que você recebeu, valorizar aquilo que foi de bom que você recebeu. Mas a gente, não sei se é de propósito isso, se é algo cognitivo, mas quantas vezes a gente só fica observando as coisas ruins, se apega às coisas ruins e não consegue valorizar as coisas boas que a gente recebeu. Eu vim de uma família muito humilde, pobre, mas eu lembro de coisas da minha infância que marcaram a minha vida e foram coisas boas. Foram coisas extraordinárias, maravilhosas, e que não envolveu dinheiro. Eu lembro, quando eu morava com os meus avós, eu tinha um amigo, que na casa dele tinha um pé de oliveira, e dava muita azeitona lá, carregava. A gente pegava os palitos de dente, ia para lá,
para fazer vaquinha de azeitona. Você já fez vaquinha de azeitona? Eu estava lembrando disso. São coisas tão pequenas, insignificantes. Eu lembro quando a gente recebeu o primeiro caminhão boiadeiro cheio de vaca. Você acredita que eu já fui fazendeiro? Já tive um caminhão cheio de vaca dentro. Um caminhão boiadeiro. Foi mais linda, de plástico. Cheio de vaquinha de plástico dentro. Quem já não ganhou um troço desse? Hoje é tudo virtual, é tudo tecnológico, é tudo na tela. Está tirando a experiência de você sentar, brincar com o seu filho. Então, aprenda a valorizar o que você recebeu. A honra também é ouvir conselhos, porque na estrada que você está caminhando, seus pais já passaram por ela, seus avós já passaram por ela. Então, nada mais precioso do que sentar e ouvir a voz da sabedoria de quem já trilhou o caminho que nós ainda vamos trilhar. Então, tire um tempo para ouvir. Eu sei que a gente não tem paciência muitas vezes para ouvir, porque quando a pessoa chega numa certa idade, ela tende a repetir as mesmas histórias. Aí, meu avô era assim. Meu avô me contou diversas vezes algumas batalhas que ele travou servindo o exército. Meu avô me contou sobre Maragato e Chimango. Quantas vezes eu ouvi dele essa história, e toda vez que eu sentava para ouvir eram as mesmas histórias, mas toda vez eu ouvia com a mesma atenção, porque isso é valorizar o tempo daquela pessoa. Você não vai ter isso por muito tempo, e você vai sentir falta de ouvir essas histórias daqui a alguns anos. Então gaste tempo com quem realmente vale a pena. E também, filhos, entendam uma coisa, que é uma promessa ligada a tudo isso que eu falei. A Bíblia diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É o único mandamento com promessa. E é interessante porque a forma como você trata seus pais hoje vai determinar o que você vai colher amanhã. Às vezes, ainda no tempo atual, tem colheitas que a gente como pai colhe, que a gente questiona: mas eu não plantei isso. E talvez nem seus pais plantaram algumas coisas, mas estão colhendo. Ou se você é pai, está colhendo algumas coisas que não plantou, relaxa. Tem algumas coisas que são decisões, caráter. A gente tenta, faz o melhor, mas vai chegar uma hora que a estupidez vai embora. Todos nós já fomos estúpidos também no nosso passado. Todos nós já erramos tanto com os nossos pais, discutimos, batemos boca, falamos que não devia. Mas chega uma fase da consciência, que você cresce, você vira adulto, você percebe o quanto errou. Não tem problema de você voltar atrás, pedir perdão e reconectar. Já falei das mulheres, dos homens e dos filhos, agora eu vou falar dos pais. Nosso maior desafio é criar nossos filhos, educá-los. E entenda uma coisa: a educação dos seus filhos não é produzida na escola. A educação dos seus filhos é produzida dentro de casa. Na escola eles são alfabetizados, na escola eles são treinados, na escola eles são ensinados sobre tantos temas, mas a educação, e isso aqui é uma crítica que eu tenho, eu acho que esse ministério não deveria ser chamado de educação, talvez de escolarização ou qualquer outro tema, porque a educação tem que vir de dentro de casa. A educação vem dentro da nossa casa. A palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 4: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeira coisa que fala aqui: não provoqueis a ira. Então, o que você precisa fazer? Evitar a injustiça. Normalmente, se você tem mais de um filho, o que você fizer para um, você tem que fazer para o outro. O tempo que você dá para um, você tem que dar para o outro. E não importa a idade. Se você comprar um bombom para um, você tem que comprar para o outro. Sabe por quê?
porque eu jogo com você, pode ter 40 anos. Quando chegar lá, ei, meu Deus, pro filho preferido, porque, né? Ah, o favorito. Então, evite injustiça. O que você comprar para um, compra para o outro. O tempo que você dá para um, dê para o outro. Se você saiu para tomar um café com um, saia para tomar um café com o outro também. Tenham tempo de qualidade juntos. Entenda que eles são individuais, vivem fases da vida diferentes, mas no que diz respeito aos pais, eles se comparam. E eles observam o tratamento que você dá para um e o tratamento que você dá para o outro. Então, evite as injustiças. Outra coisa também, não provocar a ira, é evitar críticas constantes. Quando foi a última vez que você elogiou? Às vezes só critica porque você não presta, não faz nada, não lava uma louça, barará, 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 barará. Tudo que os seus filhos ouvem é crítica. Quando que eles vão ouvir um elogio? Quando que você vai ressaltar o que eles têm de bom? Porque o que marca eles nesse tempo é o que você fala. Porque você, pai e mãe, o que você fala traz direcionamento. O que você fala traz legado. O que você fala traz futuro. Por causa de uma palavra, você pode acabar com a vida de um filho. E eu conheço uma pessoa que no passado ouviu dos seus pais que ele não prestava, nunca seria nada na vida, que seria um drogado, um ladrão, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele se tornou exatamente tudo aquilo que seus pais falaram que ele se tornaria. Porque o pai e a mãe traz destino para os seus filhos. Então cuidado com o que você fala. Além de não praticar injustiça, só criticar. Eu não estou dizendo que não deva, dar um feedback, conversar, explicar, mas faça entender. E eu lembro de uma história da Bíblia. Se você ir em Israel, próximo ao Monte das Oliveiras, tem um lugar, um monumento que ninguém visita, chama-se Monumento de Absalão. Absalão foi um filho terrível para o seu pai Davi, tanto é que ele tentou tirar o pai do trono, deu um golpe. O que aconteceu com ele? Virou símbolo de como não ser um filho. E toda vez que um pai queria disciplinar um filho, ao invés de brigar, gritar, xingar, ele levava esse filho pela mão até esse monumento. E ele contava toda a história de Absalão, todas as injustiças que ele fez com o pai, todo tipo de coisa que ele fez. E ele perguntava para o filho aí, o que deve fazer com esse cara? Esse cara tem que morrer, esse cara não presta, esse cara é um monstro. Aí o pai falava assim, pois é, mas tudo começou na vida dele, tendo esses mesmos comportamentos que você está tendo hoje. Ele não começou sendo um cara ruim, ele não começou sendo um cara, pelo contrário, ele teve os mesmos comportamentos que você está tendo agora. Então aquela criança começava a chorar, arrependida, e caía a ficha do que ela estava vivendo. Aí o pai pegava uma pedra, colocava na mão dela, então faz o seguinte, agora você vai jogar essa pedra lá, nesse monumento, rejeitando esse comportamento e rejeitando, você não vai ser como Absalão. Então o filho jogava aquela pedra naquele monumento e os dois iam embora para casa, felizes. E um aprendizado foi construído ali, de uma forma concreta, real, e que marcou profundamente a vida daquela criança. Nem tudo não vai ser resolvido na cinta, na vara ou de qualquer jeito. Se você não criar uma memória, se você não criar um comportamento novo, uma substituição de comportamento, não vai haver aprendizado. Então não adianta berrar, gritar, ficar esperneando dentro de casa que nem um doido, uma doida, não vai funcionar. Tem que trazer uma experiência, tem que sentar para conversar, olho no olho. Outra coisa que traz ira para os nossos filhos, a ausência de afeto. Quando foi a última vez que você abraçou seu filho, que você beijou ele, que você disse para ele que amava ele? Isso precisa, meu Deus, sempre trago essa memória, quando eu falo de amor, de manifestação de amor, eu lembro de um irmão abençoado, não congrega mais com a gente, nem sei, faz anos que eu não tenho notícia dele, mas ele fez um curso de casais com a gente, e aí eu estava falando, nós precisamos falar para as nossas esposas que nós amamos ela. Ele falou, pastor, eu já falei para ela, no dia que eu casei no altar, o dia que eu mudar de ideia eu falo.
Então não funciona assim. O nosso problema é que a gente deduz, supõe que nossos filhos saibam que são amados, ou que são amados através de coisas que compramos e damos a eles. Não funciona assim. Seu filho não vai lembrar dos presentes que você deu, ele vai lembrar dos momentos que vocês estiveram juntos. Ele vai lembrar dos momentos de qualidade que vocês passaram juntos, não daquilo que eles ganharam. E tanto é que, se você pode dar o melhor presente para ele, ele vai ficar empolgado 1 semana, 2 semanas, depois ele esquece e aquilo não tem mais sentido. Mas aquilo que você gerou no coração dele, seja uma memória afetiva, seja um momento de passeio, seja um momento de brincadeira, seja uma bola, uma coisa que ficou marcado para sempre na memória dele. Uma palavra que você libera de amor, um afeto, um abraço que você dá. E quando você não consegue abraçar o seu filho, eu quero dizer que isso fala mais sobre você do que sobre ele. Isso fala mais sobre a criança que você foi do que a criança que você está criando dentro de casa. Então existem coisas que você precisa resolver entre você e seus pais. Também autoritarismo sem empatia. Não adianta chegar gritando, falando, não tem que ser assim, vai ser assim. Se coloca no lugar. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui é exatamente o oposto daquilo que você viveu na sua criação. Mas não é porque erraram com a gente que a gente tem que errar com os nossos filhos. Não é porque a gente aprendeu de forma truculenta que a gente precisa fazer isso agora. Ah, mas funcionou para mim, parabéns. Você foi resiliente, você foi uma pessoa extraordinária, mas não pode ser que não funcione para os seus filhos. Então não adianta agir da mesma forma. Criar com disciplina, estabelecer limites claros e coerentes. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que chama Homem ao Máximo. O Dr. Collins, nesse livro, ele vai falar uma coisa interessante. Ele conta a história, e tem um capítulo que fala, há um sacerdote em casa. E ele conta uma história interessante, que o pai, ele disse para o filho assim, olha, você pode sair de carro, não tem problema, mas 10h30 eu quero você em casa. Tá bom, pai, beleza. O filho chegou tarde, passou da meia-noite. No outro dia, o menino acorda para ir trabalhar, e ele vê o carro dele suspenso na garagem, sem os 4 pneus. E ele chega, pai, o que aconteceu? Os pneus do meu carro sumiram. O pai dele falou para ele, pois é, você ter um carro é uma bênção, mas ter 4 pneus no seu carro é um privilégio. E ontem você descumpriu com os nosso acordo. E você sabe que a regra aqui em casa é, quem descumpre acordo perde privilégio. Outro dia o menino chegou irado dentro de casa, o pai foi falar com ele, ele ficou discutindo com o pai, bateu a porta, trancou a porta do quarto, não deixou o pai dele entrar no quarto dele. O que o pai dele fez? Arrancou a porta do quarto, com calma, sem briga, sem nada, simplesmente, quando o menino chegou em casa, falou, cadê a porta do meu quarto? Ele falou, pois é, você morar na casa aqui é uma bênção, mas ter porta no seu quarto é um privilégio. Você não andou com o comportamento correto, você perdeu o privilégio. Estou dando uns spoilers aí, umas ideias aí, viu? Que vai dar de quarto sem porta agora, misericórdia. Então, estabeleça limites. Não adianta você cobrar aquilo que você não estabeleceu. Você quer cobrar limites, coisas que você nunca falou. Corrija com propósito e não com raiva. Se você está com raiva, espere a raiva passar. Mas corrija com propósito, com coerência, com mansidão. Letra C, para terminar a parte dos filhos aqui. Admoestação do Senhor. O que isso significa? Instruir com base na palavra. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Sim ou não? Ela diz, ensina no caminho, não o caminho. Existe uma diferença. Ensinar o caminho, eu posso dizer para você, olha, você sai aqui na rua Coronel Lafayette, vai até a Santos Ferreira, e você vai sair lá na BR. Estou te ensinando o caminho. Mas te ensinar no caminho, eu posso entrar dentro do seu carro com você, e vou te dizendo, agora você vai, dobra aqui, vai, estou te ensinando no caminho. O que isso significa? Que não basta você dizer para o seu filho, que ele não pode mentir porque é errado, você também não pode ser mentiroso. Não basta você dizer para o seu filho que ele precisa orar, se ele não vê você orando.
Não basta você dizer para o seu filho que ele precisa ler a palavra se você não lê. Não basta você dizer para o seu filho que ele tem que jejuar se você não jejua com ele. Você está entendendo? Ensinar no caminho é transferir verdades espirituais, princípios eternos que vão mudar a vida do teu filho, da tua filha,